Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos guris. Se puderem se inscrever, por favor, se inscrevam aí. E no capítulo de hoje, nós estaremos a falar sobre tipos de argumentação. Hoje, nós trouxemos vários especialistas sobre esse tema. Pessoas que costumam debater muito, mesmo que seja sobre futebol ou gênero musical. Nossos invitados são Eduardo Espíndola, Igor Leitão, João Nunes, Lucas Rangel, Matheus Werner e Nivaldo Júnior. E, senhores Nunes e Espíndola, se poderem explicar para nós o que exatamente são os argumentos de autoridade e de evidência. Boa tarde. A argumentação de autoridade é uma estratégia discursiva que consiste em citar uma fonte confiável, como um especialista no assunto em debate, para sustentar uma tese ou conclusão. O objetivo é levar o auditório a aceitar a validade da tese devido à credibilidade atribuída à palavra de alguém, publicamente considerado autoridade na área. Por exemplo, um candidato pode se valer de um constitucionalista, de um cientista, de um filósofo ou de um autor de referência, emanado da área do conhecimento, para embasar o texto. No entanto, o argumento de autoridade pode se tornar um elemento negativo, quando é usado para nos enganar, reforçando os vieses cognitivos. Boa tarde. O argumento de evidência é um tipo de argumento que se baseia em evidências para levar o leitor a aceitar uma tese. As evidências podem ser dados estatísticos, pesquisas ou outros fatos concretos, como eventos históricos ou notícias. A fonte das evidências deve ser explícita. O objetivo do argumento de evidência é justificar a tese ou a conclusão com evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Por exemplo, em um texto sobre violência contra a mulher, um argumento de comprovação poderia ser usado para contribuir com o ponto de vista do autor e ajudar a convencer o leitor da sua opinião. Muito obrigado pelas vossas explicações e pela vossa companhia aqui no estúdio. Muito obrigado. E agora estaremos em um intervalo comercial. E o podcast dos guris é patrocinado por Insta Power, Plus Mandrião de Plantão, BYD Dolphin, Carro do Amanhã, Nunes Bet, aposte seguro em qualquer jogo do terceiro A contra o terceiro B. E Leitão Suprimentos, da Lama ao Shape em uma refeição. De volta do comercial, agora nós estaremos a falar sobre argumentos de comparação ou analogia, de causa-consequência e de raciocínio lógico. Por favor, senhores Rangel, Werner e Nivaldo Júnior, se puderem explicar para nós, seria de uma altíssima ajuda. Bom, eu sou o Lucas e agora eu vou falar um pouco sobre o argumento por comparação, que também ele pode ser chamado ou conhecido por analogia. Mas bom, o que é o argumento por comparação? O argumento por comparação nada mais nada menos que é um recurso argumentativo que ele vai estabelecer uma relação de semelhança ou diferença entre a tese que tu está defendendo e algum tipo de dado. Com a finalidade, a fim de, no caso, como a professora ensinou pra gente, de comprovar o ponto de vista defendido. Mas qual que é o objetivo dele? O objetivo é levar o auditor a aderir à tese ou uma conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia. Seria meio que, vamos dizer, comparação no caso, né? Semelhança, analogia, enfim, evidenciados pelos dados apresentados. Para fazer uma comparação, o que é preciso? É preciso dizer que a comparação é uma analogia explícita entre aquilo que se pretende achar semelhanças ou diferenças. Sendo assim, há uma conjunção comparativa, ou locução conjuntiva também, para estabelecer uma relação entre os termos. Agora, um exemplo. Vamos dizer assim, a frase: a paixão futebolística é como a paranoia do ciumento, organiza o mundo de modo a confirmar suas crenças e suspeitas. Muito obrigado, senhor Rangel. E agora, senhor Nivaldo, o que seria exatamente
essa argumentação que tem causas e consequências, já que considera a diferença para os nossos espectadores poderem entender um pouco melhor sobre esta matéria. O argumento por causa e consequência basicamente é um recurso argumentativo que procura comprovar uma tese defendida através da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema em discussão. Esse tipo de argumento é muito comum em textos dissertativos e, basicamente, para fazer uma tese por causa e consequência é necessário apresentar uma causa para o problema e uma consequência ou efeito da situação. O primeiro parágrafo ele deve desenvolver as causas citadas e o segundo as consequências. E agora, para fecharmos chave de ouro, por favor, senhores Litão e Duerner, por favor, se puderem explicar o que exatamente seriam esses argumentos de raciocínio lógico? Seriam exatamente que argumentos tirados da fonte da própria cabeça, ou seja, confia? E se puder dar mais um contexto para os nossos telespectadores que estão perguntando aqui no chat, por que exatamente é importante esses tipos de argumentação? Um argumento é um conjunto de enunciados relacionados que são utilizados para justificar algo. No estudo da lógica matemática, um argumento é uma sequência de premissas que leva a uma conclusão. A proposição que queremos justificar é chamada de conclusão, e as proposições que as apoiam são chamadas de premissas. O argumento é válido se, e somente se, todas as vezes que as suas premissas são verdadeiras, a sua conclusão também o é. Por exemplo, o argumento todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é válido porque as premissas são verdadeiras e a conclusão também o é. Com isso, concluímos que os tipos de argumentos são ferramentas poderosas para construir uma argumentação sólida e persuasiva. Ao escolher o tipo de argumento mais adequado para cada contexto, os argumentadores aumentam significativamente a chance de convencer o seu público-alvo. Por isso é importante ressaltar que a escolha do argumento não deve ser aleatória. Cada tipo de argumento possui suas peculiaridades e particularidades, e é mais eficaz em cada situação escolhida. Bom, muito obrigado aos nossos convidados aqui e muito obrigado por virem aqui no estúdio e vocês espectadores por estarem acompanhando nós. Muito obrigado por tudo. Até o próximo capítulo do podcast dos juris. E se alguém estiver avaliando esse podcast, por gentileza, dar nota máxima. Muito obrigado.